Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Marli e hoje a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre o que é alguns passos, algumas nomenclaturas que são descritas lá no seu processo. Bem, a primeira delas é o que é citação. Você sabe o que é citação? Bem, a citação é quando é a primeira vez que o réu toma conhecimento do processo que existe contra ele. Ou seja, a citação é quando o juiz determina que ou o oficial de justiça ou por AR, que é aviso de recebimento, o AR, então existem essas duas formas de citação, que é a citação por oficial de justiça e a citação por AR, que é a carta com aviso de recebimento, que é a forma que é encaminhada para o requerido o processo de forma integral. O que é de forma integral? O que eu quero dizer com forma integral? O juiz encaminha para o requerido a petição inicial. E por que ele faz isso? Ele faz isso para que o requerido tenha conhecimento. Agora, como existe o processo totalmente digital, o que acontece? O juiz manda o número informando na citação que o processo é totalmente digital e que ele pode acessar por meio do PJE. Então, a citação é quando o juiz determina que o requerido tome conhecimento da existência do processo. Após a citação do requerido, aqui tem um vídeo explicando o que é o processo, como é que funciona o processo, assim como tem explicando passo a passo do juizado especial da Fazenda. Se vocês tiverem interesse em acompanhar e saber como é que funciona essas modalidades de processo, eu vou deixar o link, os dois vídeos aqui na descrição. Quando já houve a citação, o requerido, ele vai apresentar a defesa dele. Uma das defesas do requerido é a contestação. O que é a contestação? É a defesa. É quando o requerido vai apresentar no processo a sua defesa em relação ao que foi alegado pelo autor. Quando o processo está para ser contestado, que existe um prazo para contestação, se for contra a Fazenda Pública, contra qualquer ente, município, estado, união, são 30 dias úteis para apresentar a contestação. Agora, se for uma parte comum, aí é 15 dias úteis para apresentar a defesa. Então, a contestação é a defesa do requerido. Após o requerido apresentar a sua defesa, aí o autor será intimado para apresentar a impugnação à contestação. E o que é isso? Isso é quando o autor, quando você vem e fala no processo, analisa a contestação e fala, olha, isso está certo, isso não está certo, isso está meio certo, talvez isso seja assim, mas não foi bem dessa forma que aconteceu. Então, a impugnação, a contestação é quando o autor se manifesta da defesa do requerido. Agora, o que é concluso? Quando você olha lá o seu processo e está escrito concluso, o que significa a palavra concluso, o termo concluso? O termo concluso significa que o processo está com o juiz, que o processo está na mesa do juiz. Concluso significa que o processo está sob os cuidados do juiz. O que é concluso para despacho é quando o juiz vai tomar uma decisão que não vai pôr fim ao processo, seja para citar, seja para analisar algum documento, enfim. Concluso para despacho é quando o juiz vai ter uma decisão e não é uma decisão definitiva, que vai por fim àquela primeira fase do processo. Agora, concluso para sentença significa que o processo já está sanado, que vai ter sentença, que vai ser o julgamento. Mas pode ser que o juiz analise também todas as provas e verifique que está faltando alguma coisa. E ele pode intimar, pode converter a conclusão em diligência e determinar que faça-se alguma coisa dentro do processo. Então, pode ser, tá? Isso é uma exceção, não é a regra. A regra é que tenha sentença após o processo estar concluso para sentença.
A sentença é quando o juiz finaliza o processo, vai finalizar essa primeira fase do processo, que é a fase que a gente chama de fase de conhecimento. Então, a sentença é quando o juiz analisou tudo que ele tinha que analisar, foi apresentado contestação, foi apresentada impugnação à contestação, foram apresentadas todas as provas, se teve necessidade de audiência, teve audiência, e aí o juiz vai proferir a sentença. Mas isso não significa que o processo terminou, porque a sentença pode ser favorável para uma parte, desfavorável para outra parte, e aí abre os prazos para recurso. Mas como aqui a gente tá só para desvendar, desmistificar, esclarecer o que significa cada termo desse que tá lá no seu processo, eu quis explicar passo a passo. Primeiro, a citação, né, que é quando o requerido toma conhecimento do processo. Após o prazo de 30 ou 15 dias, ele apresenta a defesa dele, que a regra é por meio da contestação. Após ele apresentado a contestação, aí o autor vai apresentar a impugnação. Após apresentada a impugnação, se não tiver mais nem audiência ou qualquer outra prova que seja necessário produzir, aí vai ser a sentença. Então, nós estamos aqui hoje para apresentar esses 4 termos que são muito interessantes e é bom a gente saber como é que funciona o passo a passo, esses 4 passo a passo, né, que é muito interessante que vocês saibam, que vocês tenham uma noção do que significa. Quando vocês verem lá no processo de vocês, vocês vão saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Você sabia o que era uma contestação, uma citação? Você sabia o que é uma impugnação ou contestação? Deixa aqui nos comentários. Eu gosto de explicar e conversar sobre esses assuntos. Deixa aqui pra gente conversar, um bate-papo, melhorar, ampliar o nosso conhecimento. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like aqui e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!